Olá, bem-vindos a mais um Hora do Conhecimento Ideal. Hoje eu estou aqui com a professora Beatriz Menegas, ela é coordenadora aqui do ensino fundamental da Escola Básica da Ideal, e a gente vem numa linha aí falando sobre essa preocupação, né, principalmente em relação às crianças, às telas, às inteligências artificiais, e hoje eu quero bater um papo com ela porque, inclusive, a tua pesquisa, né, Bia? Seja bem-vinda aí. Eu agradeço o convite, né, também cumprimento todas as pessoas que iriam nos assistir. A tua pesquisa, né, Beatriz, é um pouco sobre a experiência, a educação, o brincar. Então eu gostaria que tu falasse um pouco hoje para nós por que é importante para a criança se desvincular um pouco de todos esses aparelhos e brincar. Pois é, então a minha pesquisa de dissertação, né, ela vem usando o Benjamin como principal autor, e o Benjamin ele traz muito essa ideia da criança como transformadora das coisas, como transformadora do mundo. E na perspectiva desse autor, a criança ela é capaz de manter vivo algo que a gente vem perdendo na história, que é justamente essa capacidade de criar, de aprender sempre algo novo, né? Então, é pela criança que a experiência acontece em Benjamin. E por isso que ele traz muito essa ideia de sempre proporcionar para a criança momentos onde ela possa, de fato, estar criativamente em contato com as coisas, com o mundo, né? E isso é muito importante. Tem um trecho que eu gosto muito, que eu até usei na minha dissertação, que não é do Benjamin, mas que é de Severino Antônio, que é um professor, um educador, um escritor. E ele diz assim que o pai pergunta para a filha, diz para ela escolher um brinquedo para levar consigo numa viagem que eles vão fazer. E a criança, em meio a tantos brinquedos que ela tem, ela escolhe um pedacinho azul de palmilha que o pai tinha cortado do sapato. Isso diz muito sobre o brincar, sobre a criança, né? Porque é por meio desse pedacinho de palmilha que ela vai inventar o mundo. Pode ser um sapato para ela, pode ser um peixe, pode ser um cavalo, pode ser o que ela quiser. Né? Então, eu vejo que hoje em dia, assim, a gente esqueceu um pouco da simplicidade, né, dos brinquedos e da capacidade imaginativa que a criança tem de criar o seu próprio universo de brincadeiras sem muitas coisas, né? Isso aí. A criança, ela consegue, né? O Benjamin fala muito isso, criar a partir dos destroços, porque para nós, muitas vezes, as coisas não têm utilidade, mas para a criança aquilo é muito rico, né? Muitas vezes ela prefere a caixa do que o próprio brinquedo que ela ganha, né? Por meio da caixa ela pode criar o que ela quiser. E é essa a riqueza da infância e é essa a riqueza da experiência. Me parece que a gente está preocupado um pouco em dar muito estímulo para as crianças hoje, né? E quando eu vejo assim, mas as crianças não querem mais brincar com coisas simples, na verdade eu acredito que um pouco disso é nosso, de não oportunizar para essa criança coisas simples para que ela possa criar, né? E quando a gente vê assim muito estímulo das telas, da TV, dos brinquedos que piscam muito, que gritam muito, né? Eu acho que a gente tem que afastar um pouco esse universo tão estimulador e deixar a criança livre. Eu trabalho assim a partir de 3 pilares que me parece que o educador hoje das infâncias precisa ter em mente, né? Que é o tempo, o espaço e os instrumentos do brincar. O tempo, que tempo o educador está propondo para a criança brincar livremente? Porque é esse brincar livre que ela precisa para se desenvolver. Que espaço? Um espaço poluído ou um espaço que seja acolhedor, que seja afetuoso, que ela possa criar um espaço suficientemente bom para ela desenvolver as alegorias, né? E o instrumento, que instrumento a criança utiliza, né? Tem muitos brinquedos hoje, uma infinidade deles, mas de fato esses brinquedos possibilitam a exploração, o brincar, ou eles são apenas estímulos, né? Então, nesse sentido, assim, pensar muito nessas 3 características. Eu achei bem interessante isso que tu traz, e eu queria que tu falasse um pouco. Eu tenho um viés da experiência, né, que eu gosto de trabalhar também esse conceito da experiência na educação em John Dewey, né, que é um outro autor que traz bastante esse aspecto do explorar. Ele tem um livro também, Experiência e Educação, que eu acho que é fantástico,
E ele explora também num dos capítulos o aspecto do jogo, né? Que a criança aprende muitas regras, não diretamente pela regra, mas pelo brincar, pelo jogo. O que você entende por esse conceito de experiência? Partindo do pressuposto do autor que eu venho estudando, né, o Benjamin, ele fala muito sobre a experiência e a pobreza. Ele começa nessa perspectiva de que depois da modernidade, né, da era industrial, de todas essas ondas de informações, a sociedade, o homem hoje, ele passa por um declínio nas experiências, né? E o Benjamin, ele traz a ideia da experiência da criança, porque a criança, ela executa a experiência todo dia, nas coisas mais simples, né, no comer ou vestir-se, tudo para ela é experiência. Por isso que desde bebê, às vezes a gente vê nessa ação, o bebê joga várias vezes o objeto no chão para a gente ajuntar. Isso é uma experiência, né? O brincar é um trabalho árduo para a criança. E esse brincar, ele gera experiência. Então tudo que a criança vai fazer para ela é uma experiência. Eu acho interessante também, daí na perspectiva do Du, e hoje a gente está fazendo uma troca de autores aqui, né, que eu acho interessante também no nosso bate-papo. O Dewey vai falar de experiências educativas e não educativas, porque a experiência, pela experiência também ela não pode ser só considerada educativa. Tem experiências ruins que a gente, como educador, tem essa diferenciação que tem que... É por isso que eu acho interessante nós, no ensino superior, a gente prega muito isso para vocês, né, futuros professores, diferenciarem as oportunidades de experiências para saber se ela é educativa ou deseducativa, né? Então, eu queria que tu voltasse um pouco, que experiências a gente pode oportunizar para as crianças? Por exemplo, aí uma dica para os pais. Tem um aspecto assim que eu gosto bastante de frisar, que é oferecer para crianças coisas simples, né? A gente tem o brincar heurístico, que nada mais é do que oferecer panelas, colheres, coisas do cotidiano, para que a criança possa explorar, para que a criança possa brincar, para que ela possa usufruir. Isso é oferecer para ela experiência. Às vezes as coisas que a gente vai colocar fora, a criança encontra tesouros ali, descobre muitas coisas, né? E é a partir desse fazer de novo e desse faz de conta imaginário dela que ela vai aprendendo, que ela vai descobrindo a si, vai descobrindo o mundo, né? Vai criando enredos, alegorias, e tudo isso faz com que ela se desenvolva. Né? Então é já na infância que começam as primeiras experiências. E essas primeiras experiências são a partir disso, né? Do contato com o cotidiano, com as coisas do cotidiano. Não precisa de vários brinquedos com muitos estímulos, mas sim de coisas simples, caixas, coisas do dia a dia que às vezes a gente acha que não vão ser úteis, mas para elas são infinitas. Hoje a gente tem uma infinidade, né, como tu falou, de brinquedos, acessórios aí para desenvolver essa sensibilidade, né, sensório motor da criança, e às vezes não é nas coisas mais elaboradas, mas nas mais simples que a criança vai encontrar essa oportunidade de criação do imaginário. Eu acho que os pais têm que explorar mais isso. Tem uma frase da Susan Lin, que é uma educadora, que ela diz assim, que o brinquedo verdadeiro é aquele que é 99% criança e 1% brinquedo. Que nós possamos, como educadores, né, pais também, proporcionar cada vez mais isso para a criança, para que ela possa ser o brinquedo, para que ela possa fazer o brinquedo. Porque hoje os brinquedos eles são produzidos em grande escala. Muitos brinquedos em várias regiões do país, o mesmo brinquedo. Será que é isso que a gente precisa ou será que a gente precisa abrir um pouco o leque de oportunidades e pensar um pouquinho além do que vem sendo feito pela indústria? Pelo consumo e por todas as informações que a gente encontra aí ligando a televisão hoje, essas mídias que dissipam todas essas informações para consumir. O que eu sempre recomendo assim é que a criança vem ao mundo como um ser de aprendizado, de experiências, e é uma oportunidade rica para nós educarmos uma nova geração para uma sociedade que a gente deseja. E a dica que eu sempre falo para os alunos, para os pais é: ensinem as crianças as brincadeiras, né, que a gente viveu enquanto criança também, porque muitas vezes eu vejo os pais, pessoas julgando por aí que essas crianças de hoje são diferentes. Na verdade, a criança é uma oportunidade de eu ensinar várias coisas. Então, ela não sabe por conta própria pegar uma caixa e imaginar um castelo. Então, eu posso dar esses estímulos, né, para a criança. Enquanto educador, enquanto pai, enquanto adulto, eu posso ensinar, né? Com certeza, educar a criança, né? E a criança também educa os atentos educadores.
Então nós também, né, observarmos atentamente a criança e proporcionarmos esse resgate mesmo, né, a tradição que vem se perdendo, mas se vem se perdendo a gente pode sim recuperá-la e trazer cada vez mais isso para o dia a dia. O problema não é que a criança não tenha interesse em coisas simples. Às vezes a gente não dá o tempo e o espaço, né, que tu falou antes. Exatamente. Esse tempo kairos, né, esse tempo do agora, que o Benjamin até chama do tempo dos dias feriados, para a criança precisa ser todo dia sim, todo dia precisa ser um dia feriado, todo dia ela precisa explorar, aprender, brincar, né? E é isso que a gente precisa proporcionar nas escolas e no dia a dia da criança, para que ela possa se desenvolver e ter uma formação humana desde a infância, que é uma fase tão importante para a vida das pessoas. Certo, muito obrigado, Beatriz. Eu adorei o nosso papo hoje. Bom, eu amo falar sobre educação, criança e aprendizado. Comentem, deixem suas sugestões aí de temas para a gente estar discutindo aqui na Hora do Conhecimento. Beatriz, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, né, e me encontro à disposição para qualquer dúvida e eu acho que sim, é muito importante nós debatermos sobre esse tema, uma temática tão importante para a educação e também para a sociedade. Então eu agradeço, professor Adriel, a vocês. Certo, então, até mais, pessoal. Até o próximo.